Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 11ª lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Dando continuidade à nossa lição, vamos abordar nessa aula o projeto do centro de medição e para algumas unidades, em função da necessidade de mais de um quadro de medição, nós teremos também o quadro geral de distribuição. Lembrando que o padrão que nós seguimos aqui é o padrão da concessionária Energisa. Então, bons estudos e vamos lá. Nós vimos os objetivos dessa lição na primeira parte dessa lição, que é basicamente assimilar os conceitos do cálculo de demanda em unidades coletivas, tanto edificações residenciais como edificações que envolvem a parte residencial e a parte comercial. É objetivo também dimensionar o centro de medição das edificações coletivas, especificamente aqui ele atende tanto às unidades residenciais quanto às unidades comerciais. É o mesmo padrão de instalação do centro de medição. E para aquelas unidades que têm necessidade de um quadro de distribuição geral, nós também iremos abordar aqui o quadro de distribuição geral para unidades coletivas. Então, nós temos aqui duas imagens de quadros de medição de energia elétrica. Então, esse quadro de medição ou centro de medição, algumas concessionárias assim também chamam, ele é um painel que é composto por compartimentos, onde em cada compartimento desse é instalado o medidor de energia elétrica. Lembrando que cada unidade comercial ou residencial, ou seja, cada unidade consumidora, ela pode instalar apenas um medidor de energia elétrica. Então, quando você tem uma edificação que ela tem mais de uma unidade consumidora, ou seja, uma edificação de uso coletivo, aí nesse caso você vai ter que ter um quadro de medição ou um centro de medição onde vão ser instalados os medidores de energia elétrica. Então, o compartimento, as caixas onde são instalados esses medidores de energia elétrica, depende do padrão da concessionária. Algumas concessionárias usam o padrão em caixas metálicas, como aqui é o caso. Outras, como no caso aqui da Energisa, utilizam caixas de policarbonato. Então, essas caixas elas são destinadas à instalação dos medidores de energia, do barramento para a alimentação dessas unidades, bem como dos dispositivos de proteção. Aqui nós temos o disjuntor geral e aqui embaixo nós temos o disjuntor de cada unidade consumidora. No caso da Energisa, aqui da concessionária Energisa, os módulos que são utilizados, eles devem ser confeccionados em caixas de policarbonato com tampa transparente, de forma que o leiturista ou profissional da concessionária que faça a inspeção naquela unidade, ele consiga visualizar internamente o quadro de medição, principalmente para evitar a questão do furto de energia elétrica. Então, no caso da Energisa, os modelos, bem como das outras concessionárias, os modelos adotados, eles devem ser homologados pela concessionária, no nosso caso aqui especificamente para a Energisa. Então, deve-se ter um cuidado muito grande a se instalar um centro de medição. Primeiro, é interessante que consulte junto à concessionária quais são aqueles painéis, quais são os quadros de medição que são homologados pela concessionária. Geralmente as concessionárias informam através de seus normativos técnicos quais são os fabricantes de caixas de medição que são homologados, para evitar que você faça a instalação de um módulo de medição e na instalação, na energização daquela unidade, a concessionária não autorize em função de não estar seguindo o padrão da concessionária. Especificamente aqui no quadro de medição, nos quadros de medição da concessionária Energisa, então, cada quadro de medição ele deve comportar, no máximo, 18 medidores de energia elétrica por barramento. Ou seja, se você tem uma unidade que tem até 18 unidades consumidoras, uma edificação que tem até 18 unidades consumidoras, então você vai precisar de um centro de medição. Se você tem uma unidade, uma edificação que tem mais de 18 unidades consumidoras, aí nesse caso aí você vai precisar de mais de um quadro de medição. Então, quando você tem essa quantidade maior de medidores que 18 unidades, aí é necessário que você tenha um quadro de distribuição geral. Esse quadro de distribuição geral é como se fosse aquele quadro de distribuição nas unidades residenciais, comerciais e industriais, e a partir desse quadro é feito
a alimentação dos centros de medição, 1, 2 ou 3, conforme a quantidade de unidades consumidoras. Então, no nosso caso especificamente, na nossa unidade do estudo de caso, nossa edificação, ela é uma edificação coletiva com 5 pavimentos, que eles são assim distribuídos. Nós temos o condomínio, então no condomínio nós temos um medidor de energia elétrica. Dos pavimentos do 1 ao 4, nós temos cada pavimento com 4 apartamentos. Então, como nós temos 4 pavimentos, totalizaremos aí 16 unidades consumidoras e, consequentemente, 16 medidores de energia elétrica. Já no pavimento 5, nós teremos 2 apartamentos, então teremos mais 2 medidores de energia elétrica. Então, no total, essa nossa unidade, ela requer 18 medidores de energia elétrica. Então, como no caso da Energisa, o centro de medição ele é limitado a 18 medidores, precisaremos então instalar 2 centros de medição nessa edificação. Em função disso, por nossa opção, ou seja, por opção do projetista, nós definimos 2 CMs. Então, o CM1 ele será responsável para alimentar as unidades consumidoras do condomínio, dos pavimentos 1 e do pavimento 5, que é a cobertura. Então, nesse caso, o condomínio teremos um medidor, o pavimento 1, 4 medidores e a cobertura mais 2 medidores. Então, no total, esse nosso centro de medição ele terá 7 medidores. Já o centro de medição 2, ele será responsável pela alimentação dos pavimentos 2, 3 e 4. Cada pavimento desse consta de 4 apartamentos, então no total nós teremos 12 medidores de energia elétrica. E nesse caso, por haver 2 CMs na nossa unidade, então nós temos que calcular a demanda individual de cada centro de medição. Então, no nosso caso, o nosso CM1, ele alimentará o pavimento 1, o apartamento tipo 1 e o apartamento tipo 2. Então, em cada pavimento nós temos 2 unidades tipo 1 e 2 unidades tipo 2, e na cobertura nós teremos 2 unidades consumidoras. Então, calculando a área média dessas unidades que compõem o CM1, nós teremos uma área útil média de 56,14 metros quadrados. Lembrando que essa área ela é utilizada para se calcular a demanda total da unidade consumidora, e nesse caso aqui especificamente do nosso centro de medição 1. Já o centro de medição 2, ele será responsável por alimentar os pavimentos 2, 3 e 5, e nesse caso nós teremos uma área média de 39,66 metros quadrados. Então, no dimensionamento do quadro de medição ou do centro de medição da unidade consumidora, deve contemplar o dimensionamento dos seguintes componentes: o dispositivo de proteção da medição, que ele é utilizado a partir de disjuntor termomagnético, esse dispositivo de proteção geral de cada centro de medição, ele é dimensionado em função da demanda daquele centro de medição. Então, o primeiro dispositivo a ser dimensionado é o dispositivo de proteção, que no nosso caso é um disjuntor termomagnético. Os condutores dos ramais de entrada e saída, a malha de aterramento daquele centro de medição, os eletrodutos, tanto dos ramais de entrada quanto dos ramais de saída, e o número de caixas de medição que vão ser instaladas conforme a quantidade de unidades consumidoras. E nesse caso, se houver necessidade, ou seja, se houver mais de 18 unidades consumidoras naquela instalação, aí nós precisaremos também de um quadro de distribuição geral. Especificamente nos modelos dos quadros de medição da Energisa, nós temos os seguintes modelos que iremos apresentar adiante. Então, lembrando que para unidades coletivas, a Energisa ela considera unidades que possuam mais de 3 unidades consumidoras, ou seja, 4 adiante. Então, nesse caso, nós utilizamos a NDU 003 como referência para esse projeto do sistema de medição, cálculo de demanda e tudo mais. Para aquelas unidades consumidoras que têm até 3 unidades consumidoras, nós utilizamos a NDU 001, especificamente aqui no caso da Energisa. Então, nosso primeiro quadro aqui ele contempla até 4 medidores, Nós temos aqui 1, 2, 3 e 4, nós temos aqui o barramento, nós temos aqui o disjuntor geral. Aqui nós temos
os DPS de toda a instalação, né? Só precisa instalar um conjunto de DPS no centro de medição. E aqui nós temos os disjuntores de cada unidade consumidora. Lembrando que as nossas unidades consumidoras da edificação do estudo de caso, todas elas foram enquadradas na categoria de atendimento T1. Então, esse disjuntor aqui, ele é dimensionado lá na tabela que faz referência à categoria T1 para tensão de 380 volts. Então, nós temos aqui, quando a unidade consumidora possui entre 5 e 7 medidores, aí nós temos esse modelo de quadro, então até 7 medidores. Para unidades consumidoras que têm de 8 até 12 medidores, nós temos essa opção de quadro ou esta segunda opção de quadro de medição. Observe que em ambas nós temos 12 espaços para a instalação de 12 medidores de energia. Então, nós temos aqui o disjuntor geral, o barramento, dispositivo de proteção contra surto, no caso o DPS, e aqui nós temos as caixas de medição de cada unidade consumidora. Já se você tem de 13 a 18 medidores na sua unidade, nós temos essa opção de projeto. Nós temos aqui espaço para 9 medidores, aqui mais 9 medidores, totalizando 18 medidores. Ou essa segunda opção aqui também de 13 a 18 medidores. Então, na sua unidade consumidora, quando você possui mais de um centro de medição, que é o caso do nosso estudo de caso, aí nós temos a opção de se instalar um quadro de distribuição geral. Lembrando que esse normativo é específico da Energisa. Algumas outras concessionárias, elas permitem que sejam instalados mais de 18 medidores. Especificamente no caso da Energisa, somente até 18 medidores por centro de medição. Então, nós temos aqui esse quadro de distribuição, onde nós temos aqui o disjuntor geral e o barramento geral, e aqui nós temos os disjuntores, vamos chamar assim de disjuntores secundários, não é? Que no caso aqui é o disjuntor geral de cada centro de medição. Então, nós temos aqui esse modelo aqui, nós podemos instalar um disjuntor geral, como nós temos aqui 6 disjuntores, nós poderíamos aqui instalar 6 centros de medição. Nesse caso aqui nós temos um disjuntor geral e mais 5 disjuntores, então nós poderíamos instalar 5 centros de medição. Observe que aqui também nós temos a instalação dos DPS do quadro de distribuição geral e aqui também os DPS do quadro de distribuição geral. Para a nossa certificação, especificamente, nós definimos 2 centros de medição. O primeiro centro de medição, ele contempla 7 medidores de energia elétrica, então nós podemos utilizar aquele modelo de centro de medição para 7 medidores. O CM2, ele contempla 12 medidores de energia elétrica, e nesse caso nós podemos utilizar esse centro de medição aqui, que ele contempla até 12 medidores. Então, no nosso caso aqui, nós teremos no total 19 espaços para a instalação dos medidores de energia elétrica. Como nós temos 2 centros de medição, nós precisaríamos também do quadro de distribuição geral. Então, no nosso caso, no caso específico da nossa unidade do estudo de caso, nós teremos essa distribuição. Nós temos um centro de medição com 7 medidores e outro centro de medição com 12 medidores. Não há necessidade desses centros de medição eles serem fisicamente separados. O local de instalação desses centros de medição depende da concessionária. Se houver necessidade de você colocar esse centro de medição em locais separados, é interessante que seja feita essa consulta à concessionária para consultar se há alguma restrição. Via de regra, esses centros de medição, eles são instalados um ao lado do outro, assim como o quadro de distribuição geral. Então, na nossa unidade aqui, nós temos aqui o disjuntor geral, e nós temos de toda a medição, né, toda a instalação, e nós temos o disjuntor geral aqui de um CM e o disjuntor geral do outro CM. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos o CM1 com 7 medidores, e aqui nós temos o disjuntor geral do CM1. Nós temos aqui o CM2 com 12 disjuntores, e aqui nós temos o disjuntor geral do CM2. E aqui nós temos o disjuntor geral do quadro geral de distribuição. Então, nesse caso, na nossa instalação,
A quantidade de medidores que foi definida no CM1 depende de como o projetista fez a distribuição dos apartamentos das unidades consumidoras na sua edificação. Então, nesse caso aqui nós temos 19 unidades consumidoras. Foram utilizados esses dois centros, um com 7 e o outro com 12, porque aí nós temos o encaixe perfeito da quantidade de medidores. Mas se eventualmente nós tivéssemos 20 medidores nessa unidade, nós utilizaríamos dois quadros, cada um com 12 medições, e nós ficaríamos com 4 espaços vagos, né? Ficaríamos com 4 caixas dessas sem instalar medidores. Então, nesse caso aqui nós temos 7 medidores. Aqui nós temos o disjuntor geral do CM1. Esse disjuntor geral do CM1 ele é calculado a partir da demanda do CM1, que nós veremos na próxima aula. Já o disjuntor geral do CM2 ele é dimensionado a partir da demanda das unidades consumidoras que contemplam o CM2. E o disjuntor geral do QGD ele é calculado a partir da demanda total da unidade consumidora. Então, a nossa edificação, então nós teríamos o diagrama unifilar dessa forma, né? Nós temos o disjuntor geral da unidade consumidora, nós temos aqui o disjuntor secundário, ou seja, o disjuntor geral de cada CM. Então, nós temos o disjuntor geral aqui do CM1, que ele contempla 7 medidores, o disjuntor geral do CM2, que ele contempla 12 medidores. Então, cada medidor desse vai ser instalado numa caixa de medição específica para aquela unidade consumidora, onde nós temos o medidor e nós temos também o disjuntor geral daquela unidade consumidora, e aqui vai a saída para a unidade consumidora especificamente, né? Tanto para o condomínio quanto para os apartamentos. E aonde é que nós vamos instalar esse centro de medição? Então, aí nós temos várias opções. Uma das opções é você instalar na fachada da edificação. Geralmente essa opção aqui ela é utilizada quando você tem unidades consumidoras com 3, 4, 5 ou 6 unidades consumidoras. Então, são unidades de pequeno porte, porque aí você consegue fazer essa instalação aqui na parede. É uma opção. Nesse caso, nessa primeira opção aqui, observe que o poste ele está do outro lado da rua. Então, aqui você tem a rua e você tem um condutor aéreo aqui do ramal de ligação que atravessa a rua. Outra opção é você vir com essa alimentação subterrânea, também na parede lá da edificação. Você vir com essa opção aqui pelo solo, né? Então, como esses condutores aqui, eles não estão medidos ainda, o consumo de energia elétrica só vai ser medido a partir do medidor de energia elétrica. Aqui você tem que consultar a concessionária, porque as concessionárias geralmente utilizam uma caixa específica, aqui uma caixa especial que ela tem selo de proteção para evitar o roubo de energia elétrica. E o mais comum é você utilizar esse conjunto de medição no muro. Então, nós temos aqui um modelo específico, nós temos vários medidores aqui na unidade consumidora. Então, e nós temos o poste instalado aqui na própria calçada, e você tem uma entrada aérea, você tem um poste para fazer o recebimento dos condutores dessa rede elétrica, e a partir desses condutores é então alimentado inicialmente o QDG, né, o quadro geral de distribuição, e a partir do quadro geral de distribuição são alimentados os quadros de medição de energia elétrica. Então, isso aqui é uma opção. Nós temos aqui uma segunda opção, também utilizando o poste aqui. E aqui nós temos uma terceira opção. Então, geralmente esses quadros de medição eles são instalados no muro, porque as concessionárias condicionam a instalação desses medidores de energia elétrica na fronteira entre a edificação e a via pública, de forma que o leiturista, o usuário, o profissional da concessionária, ele não tenha que adentrar aquela unidade. Então, ele não precisa pedir autorização para entrar na unidade consumidora, tendo em vista que essa leitura ele pode fazer da própria calçada da edificação. Então, aqui no caso específico da concessionária Energisa, ela condiciona que a instalação desses medidores ela seja instalada numa mureta específica ou no próprio muro da unidade consumidora. Então, vimos nessa aula as diretrizes para a elaboração de projetos elétricos de múltiplas unidades consumidoras ou unidades de uso coletivo.
Nessa última aula foi apresentado especificamente os padrões de medição de energia elétrica, dos quadros de medição e dos quadros de distribuição geral de energia elétrica. Na próxima aula vamos fazer o dimensionamento do cálculo da demanda da unidade consumidora coletiva, tanto de cada um dos centros de medição, que foi definido para a nossa retificação, tanto o CM1 quanto o CM2, como da unidade consumidora como um todo, da edificação como um todo. Então, até a nossa próxima videoaula.